Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Tudo Que Nunca Contei, da Celeste Ng. Esse livro, ele tem uma aura de thriller, né? Pra mim, assim, até o título dele é meio thriller. E apesar de eu não gostar muito de livros policiais, eles não serem, assim, o tipo de livro que eu mais leio, eu peguei esse livro achando que era isso que eu encontraria, mas na verdade não é. O livro já começa contando pra gente, assim, na primeira frase do livro a gente já sabe que a Lídia morreu, mas que a família dela ainda não sabe disso. Então tudo que eles sabem até esse momento inicial é que ela tá atrasada pro café da manhã. Só que quando a mãe dela vai até o quarto pra chamar ela pra descer, ela não tá lá e a cama tá perfeita como na noite passada, né? Ou seja, ela não dormiu ali. E ninguém sabe o que aconteceu. Pouco depois, a polícia vai encontrar o corpo dela no lago ali perto da casa, que era um lago que ela não frequentava porque ela morria de medo dele, ela tinha medo de água. E aí a família, claro, vai ficar inconsolável, a polícia vai sugerir suicídio, mas a mãe vai insistir numa investigação mais apurada porque ela não acredita que tenha sido isso. Então, esse é o plot principal da história. E ok, né, a gente vai ficar dentro desse suspense de será que foi um suicídio ou será que Lídia foi assassinada. Mas a história é muito mais do que o plot e é muito mais do que um thriller. Eu diria que ela é um drama familiar ou até um romance de personagem. Porque o que mais importa não é descobrir exatamente o que aconteceu com a Lídia, e sim entender quem são esses personagens e qual a sucessão de fatos que os trouxeram, né, até o momento presente. Dentro desse contexto a gente tem inúmeras questões. E eu gostei muito desse livro porque a autora, ela se dispôs a retratar questões muito densas dentro de um cotidiano familiar. Questões que muitas vezes ficam mascaradas atrás de caras felizes de pessoas ou de uma foto de família comercial de margarina. E bem, a partir daí a gente já sabe que é uma família que não é muito estruturada, apesar de parecer. E a narrativa, ela não é linear. Então a gente vai ter várias idas e vindas dentro dessa história. A gente vai ter desde os pais quando eram crianças e como que eles foram criados, pra entender, né, exatamente o que aconteceu e por que a gente chegou nesse lugar que é hoje. Pra mim, apesar do plot, né, ser essa questão da Lídia e o que aconteceu com ela, a questão mais séria dentro dessa história é relacionada a expectativas. Expectativas que as pessoas colocam umas nas outras, principalmente num contexto de criação de filhos. Então a gente vai ter aí o crescimento do James, que é o pai, e do crescimento da Marilyn, que é a mãe, e a gente vai entender quais as expectativas que estavam sobre eles e com que demônios eles tiveram que lutar ao longo da vida deles e, consequentemente, como foi que eles jogaram essas expectativas nos filhos, seja da mesma maneira ou de uma maneira completamente contrária, né? Ou seja, é um ciclo vicioso. Eles foram reféns a vida inteira de expectativas e fizeram a mesma coisa com os filhos de maneiras diferentes, né? A gente tem aí uma família com 3 filhos, onde a Lídia é claramente a preferida, isso fica claro desde o início da história. A Hannah é a caçula que veio sem querer, então ela é a esquecida, ninguém dá muita bola pra ela, ela é aquela criança quieta que, enfim, se sumir ninguém vai dar falta. E o mais velho, que é o Nathan, que também veio sem querer, acabando com os planos de futuro da Marilyn, né, porque ela ainda era uma universitária quando ela engravidou do James, que era o professor dela. E o Nathan, então, foi esse primeiro filho que não foi planejado. E, enfim, né? Então existem muitas cargas em cima dele, mas principalmente em cima da Lídia, sendo que os dois encaram cargas meio que contrárias, porque a Lídia leva essa carga de ser a filha preferida e o Nathan, apesar de ter bastante peso em cima dele também, carrega essa questão dele ser o filho que não é levado em consideração. E a Hannah, coitada, a Hannah é invisível. Então, assim, é um drama emocional tão intenso que a gente vai encarar lendo essa história e conhecendo esses personagens que, no fim das contas, o que aconteceu com a Lídia pouco importa. O que importa é por que aconteceu e como que as coisas chegaram naquela situação, sabe? É um livro muito mais denso do que eu pensei que seria, muito mais interessante do que eu pensei que seria. Quando eu tive a vontade de ler, eu não imaginei que ele diria tanto, mas ele diz. Eu acho que é um livro muito interessante pra você ler em família, ou se você pensa em ter uma família um dia, porque ele propõe essa reflexão do que você faz e de como isso impacta nos outros. Então, sei lá, eu me senti um pouco mudada depois que eu terminei esse livro, porque acho que não tem como sair dele sendo a mesma pessoa que você era quando entrou. Ele não é um livro maravilhoso, mas as reflexões que ele propõe são interessantes e muito importantes. E uma outra coisa que eu aprendi com esse livro que eu não imaginava era a questão do preconceito racial nos Estados Unidos contra os orientais, né, que imigraram pra lá.
eu não conhecia. Eu confesso que toda vez que eu penso em preconceito racial, a primeira coisa que vem à minha cabeça são os negros, talvez os índios, mas os orientais era uma coisa que eu não imaginava, assim. E a autora, ela tem lugar de fala pra falar sobre isso, porque ela é de ascendência oriental. E aqui a autora vai discutir isso principalmente através do pai, né, que é o James, que ele já nasceu nos Estados Unidos, mas os seus pais eram orientais e... meu Deus, ele sofreu muito preconceito, ele teve muito problema pra se adaptar na escola, pra conviver com isso. E até hoje, assim, quando ele já tem uma família formada, isso claramente é um problema na vida dele. Então ele sente culpa por ter condicionado aos filhos uma existência de preconceito, porque se ele tivesse casado com uma outra oriental, seria por parte dos dois, e enfim, isso aconteceria de qualquer jeito, mas ele sente culpa por ter casado com uma americana e imposto aos filhos dela um preconceito que eles não teriam se eles não fossem filhos dele, sabe assim? Então ele carrega uma carga muito grande que veio com ele, relacionado ao preconceito e a tudo que ele passou e tudo que ele sofreu, e ele coloca isso também em cima dos filhos, entre muitas outras coisas. Então conhecer esse cenário também foi uma novidade pra mim, que era uma coisa que eu realmente não imaginava, talvez por inocência minha, ou talvez porque não é tão falado, mas enfim, gostei bastante que a autora se propôs, né, a abordar esse assunto também. E então é isso, eu não vou falar muito sobre o livro e sobre as questões de cada personagem, porque eu acho que seria spoiler, mas eu acho que já deu pra entender, né, qual é a aura do livro e, enfim, sobre o que ele se propõe a discutir. E além disso, né, se você é mais interessado em thrillers, não pega esse livro esperando um super livro, um super suspense policial. Mas, né, tem esse mistério aí da Lígia pra dar o temperinho se você gosta desse tipo de livro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e dar um joinha se curtiu. Um beijo e até a próxima. Tchau!